Estação 953. Muito bom dia para você, eu sou a Alessandra Cuba e o Estação 953, o nosso programa de entrevistas que conecta você ao conhecimento, está no ar. A cúpula do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, anunciou a entrada de novos países. Agora, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã também fazem parte do grupo. Para entender o que muda com a chegada desses novos países membros, eu recebo hoje no Estação 953 o professor do curso de Economia do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar em Sorocaba e pesquisador em Economia Internacional, José Eduardo de Sales Roselino Júnior. Embarque com a gente, o Estação 953 está começando. Professor, antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar hoje do Estação 953. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que está na crista da onda aí, está todo mundo falando disso, né? Um dos grandes acontecimentos aí do período recente. Perfeito, professor. Antes de falar, então, da ampliação propriamente dita, eu gostaria de retomar um pouquinho a origem do BRICS, né? O bloco que leva as iniciais em inglês, né? Dos primeiros países aí que se uniram, Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, né? África do Sul, foi criado em 2006 com que propósito? Legal, muito bom a gente começar por aí para introduzir, né, um pouco o tema, né? Na verdade, o termo BRIC, na verdade, inicialmente era BRIC, né? Sem África do Sul, né? Exatamente. Foi criado por um economista de uma grande instituição financeira, que é a Goldman Sachs, né? Que foi o Jim O'Neill, e ele criou esse acrônimo, né, em 2001, né? Que é Brasil, Rússia, Índia e China. Né? Qual é o sentido disso? É de se referir, né, a economias grandes, importantes, né, de países de grande extensão territorial, países importantes também em termos de população, né, e que seriam economias emergentes, economias que teriam um espaço cada vez maior na economia global, na economia mundial. Né? Depois, esse acrônimo ganhou a forma que a gente conhece hoje, né, que é de BRICS, com a entrada da África do Sul, mas isso aconteceu em 2011. Né? Em 2011, a África do Sul se uniu ao grupo. Então, não é a primeira vez que a gente tem uma ampliação. Né? É interessante mencionar isso. Né? E já a África do Sul, ela já não representava, vamos dizer assim, um parceiro no mesmo status, né, de importância econômica, de extensão territorial, nem demográfica, né, populacional, que os primeiros fundadores, né, vamos dizer assim. Então já é a segunda vez que a gente passa por uma ampliação do grupo original. O propósito inicial, que é o que você pergunta, é exatamente o de ampliar, né, a importância desse conjunto de países, né? Eu não chamaria de bloco, porque há uma diferença bem grande entre um bloco, o que é um bloco econômico, como é o caso do Mercosul ou da União Europeia, né? E do que são os BRICS, né? Ou o que é o BRICS, né? Quer dizer, o BRICS, na verdade, é um grupo de países que busca, a partir de uma atuação conjunta, né, defender os interesses, né, desses países que são economias importantes, emergentes, no âmbito, digamos assim, da ordem mundial. Né? Então, a ideia sempre foi essa, foi de ampliar a capacidade de barganha política num mundo que é muito assimétrico, que é muito desigual em termos geopolíticos, né? Que desde o final da Segunda Guerra Mundial até os anos 90 era um mundo bipolar, um mundo comandado, sobretudo, aí pelas duas potências que antigamente eram antagônicas, né, a União Soviética e Estados Unidos, mas que desde os anos 90, com o colapso da União Soviética e dos países do leste europeu, do socialismo do leste europeu, passou a ser um mundo meio unipolar, né, comandado quase que
hegemonicamente pelos Estados Unidos. Então, os BRICS são uma espécie de contraponto a isso, num mundo que precisa se readequar, né, a uma nova configuração, com a importância crescente dessas economias emergentes, o peso delas na economia mundial. E ao longo desses 17 anos, o senhor acredita, avalia que parte, pelo menos, desses objetivos foi alcançada? Eu avalio que sim, né? Aliás, eu acho que nós temos duas principais evidências disso que tem a ver com a nossa conversa aqui hoje, né? Primeira evidência é o interesse de outros países de se unirem ao grupo, né? Quer dizer, há uma fila aí, estão pegando senha para entrar no grupo. Por quê? Porque o grupo tem importância, né? Então, existe hoje um interesse de outros países de fazer parte desse clube, vamos dizer assim, né? E o outro aspecto é exatamente a repercussão que está tendo globalmente, né, o ingresso desses outros convidados aí no grupo. Então, hoje a importância dos BRICS, inclusive no âmbito dos países centrais, dos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, é muito maior do que quando ele foi criado. Inclusive, nesse momento agora, o noticiário americano, repercussão no Congresso americano, no discurso de representantes, lá, de deputados, né, do Congresso americano, reagindo a essa ampliação dos BRICS. Então, isso confirma que, se o objetivo era dar maior peso político, dar maior importância a esse conjunto de países, esse objetivo, acredito que tenha sido plenamente alcançado. E outro objetivo muito importante, né, que tem sido alcançado é de uma mudança institucional, né? Então, nós vivemos num mundo que as instituições que regem, né, a ordem mundial ou o sistema monetário e financeiro internacional foram criados no pós-Segunda Guerra. Na verdade, foram criados na Conferência de Bretton Woods, em 1944. Né? Estou falando do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, e no contexto lá do pós-guerra do GATT, que deu origem ao que é hoje a OMC, né, Organização Mundial do Comércio. E a grande inovação que os BRICS trouxeram para, vamos dizer assim, essa ordem institucional do mundo foi a criação, primeiro, do Banco dos BRICS, que hoje se denomina aí Novo Banco de Desenvolvimento, né? Então, esse é um outro feito importante, uma realização importante que veio a partir desse grupo. Antes de a gente falar um pouco mais sobre esse banco dos BRICS, né? Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esses novos países, né? A gente já colocou aqui que agora fazem parte do grupo, né? A partir de janeiro do ano que vem, Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. E o que eu achei mais interessante é que são países aí de vários continentes, né? América do Sul, da África, também do Oriente Médio. Qual que é a representatividade desses países, né? O que deve mudar com a entrada deles aí no grupo? Legal. Então, bom, é uma ampliação. Você sabe que essa ampliação, ela foi... inicialmente, o Brasil manifestou, né? A diplomacia brasileira manifestou uma certa contrariedade, uma certa resistência, né? Então, havia um receio por parte do Itamaraty, né, dos diplomatas brasileiros com relação a essa ampliação, porque acho que duas preocupações principais, né? A primeira delas é o seguinte, o grupo perderia suas características iniciais, né, de ter como membros economias grandes, países grandes, de grande população. Agora o grupo é mais heterogêneo e é maior, né? A outra preocupação, além dessa de perder um pouco o seu, vamos dizer assim, o seu propósito inicial, a outra preocupação era a de que a importância brasileira viesse a se diluir, porque há uma assimetria também dentro do grupo. Se você pegar em termos do que esses países representam economicamente, a China já é, de longe, né, o membro de maior importância. A China é metade, vamos dizer assim, dos BRICS em termos de participação do PIB, né, no mundo e tal. Mas um grupo de 5, cada um tem um peso importante. À medida que você vai tendo mais sócios desse
desse grupo, então havia o receio, né, do Brasil de que essa ampliação viesse a diminuir a importância relativa do Brasil dentro do grupo. E a forma como foram distribuídas, vamos dizer assim, as vagas, né, para os novos entrantes, ela tem a ver um pouco com isso, né? Quer dizer, tem países que estão mais próximos, por exemplo, da Rússia, que é o caso do Irã, os países africanos em geral, já era o caso da África do Sul, né? Eles têm um vínculo maior com a China, né? A China hoje tem uma influência muito grande no continente africano, né? A importância, na verdade, dos investimentos chineses, que os chineses estão levando para a África, tem trazido diplomaticamente, né, esses países para a órbita chinesa, vamos dizer assim, e a presença da Argentina é meio que um contraponto a isso. Então, vamos dizer assim, é o Brasil reforçando, né, também a sua participação, trazendo um país que é muito próximo ao Brasil, não apenas geograficamente, mas economicamente, né? A preocupação que a gente tem com relação ao caso da Argentina é que a Argentina vive períodos conturbados economicamente e politicamente, né? Então, acho que todo mundo acompanhou o noticiário aí sobre as primárias na Argentina e o candidato que despontou lá como favorito é um candidato que é explicitamente contrário à integração aos BRICS, e em particular a ter relações econômicas com a China. Então, há aí um componente de incerteza, né? Porque isso passa a valer a partir do 1º de janeiro, o ingresso desses novos membros, e sabe-se lá qual será a posição política da Argentina nesse novo contexto aí. Aí é esperar até janeiro para ver o que acontece, né, professor? E na ocasião do anúncio, né, dessa expansão, o presidente Lula disse que a mudança ajudaria a influenciar nas negociações com economias mais desenvolvidas, como Estados Unidos e também países europeus. Pensando nessa nova composição aí do bloco, o professor acredita nessa expectativa que o Brasil possa ganhar mais peso diante desses países desenvolvidos? Sim, certamente. Né? Eu acho que esse é o grande propósito, né? Quando eu disse aqui que o mundo é muito assimétrico, né? Que a ordem mundial ela é muito assimétrica, isso significa dizer que os países têm formas de se inserir no contexto do sistema econômico mundial diferenciadas, né? Algumas posições são mais subordinadas e, no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma condição muito privilegiada na ordem econômica mundial, que é basicamente o fato de que o mundo usa a moeda dos Estados Unidos, né? E o mundo, os investimentos são feitos basicamente utilizando o dólar, o comércio internacional é feito utilizando o dólar, né? E isso é um privilégio. Aliás, esse termo foi criado pelo grande estadista francês, o Charles de Gaulle, né? O de Gaulle nomeou isso como sendo um privilégio exorbitante. O que quer dizer isso? Quer dizer que os americanos têm um privilégio extraordinário nesse sistema, que é o seguinte: eles emitem uma moeda e eles têm total liberdade para emitir essa moeda, né? Desde o início dos anos 70, desde 73, na verdade, o dólar é uma moeda fiduciária, ou seja, é uma moeda que não está lastreada em ouro, não está lastreada em coisa alguma, e os americanos têm a possibilidade de emitir a moeda com a qual eles pagam, por exemplo, as suas importações. Então, os Estados Unidos têm uma situação que é única, olhando para as demais economias do mundo. Eles podem importar, eles podem consumir acima daquilo que eles produzem e do que eles exportam, né? Porque eles emitem uma moeda que o mundo inteiro aceita. É mais ou menos, eu falo isso para os alunos assim, né? Que é mais ou menos como jogar o jogo Banco Imobiliário, podendo imprimir o dinheiro. Né? Então, acho que boa parte... Você domina o jogo, né? Você domina o jogo. Você pode imprimir a moeda que os outros aceitam. Então, isso é um privilégio que os americanos têm, né? Que é uma condição muito assimétrica. Esse arranjo que está sendo proposto pelo Banco dos BRICS, acordos que têm sido feitos bilaterais, Brasil-Argentina, Brasil-China, né? Significa, na verdade, se contrapor um pouco a isso e criar, né, uma moeda
que possa servir para as transações internacionais entre esses países sem passar pelo dólar. Então, essa é uma das, vamos dizer assim, é uma das possibilidades que ampliam, na verdade, os graus de liberdade para esses países fazerem negócio, para esses países transacionarem internacionalmente, né? Reduzir a dependência da moeda dos Estados Unidos, né? Agora, isso é uma ação que leva à reação, porque definitivamente é algo que incomoda, né, a posição dos Estados Unidos. Até aproveitando essa deixa do professor falando desse incômodo norte-americano, né? Especialistas apontam que isso aumentaria a influência geopolítica da China, que é hoje a segunda maior economia do mundo, né? Logo atrás aí dos Estados Unidos, e que isso atrapalharia no relacionamento com os Estados Unidos, que é hoje um importante parceiro comercial do Brasil, né? Nesse sentido, qual que é a avaliação que o professor faz? Não, sem dúvida, por parte dos Estados Unidos, há uma preocupação com relação a isso, tem sido externado isso explicitamente atualmente, né? Existe um incômodo com relação à importância crescente dos BRICS, e como eu disse aqui, né, isso comprova que o seu propósito de ampliação, né, da importância política, do peso político, da capacidade de barganha aumentou, né? Então os americanos certamente não veem isso com bons olhos, né? Eu gosto de pensar assim, que os BRICS não são contra ninguém. A gente não deve pensar nos BRICS como um grupo contra os Estados Unidos, né? Pelo contrário, eu acho que é um grupo a favor, né? A favor dos interesses comuns dos países que compõem esse grupo, né? E o Brasil, dentro desse grupo, ele deve buscar defender os seus próprios interesses, né? Quer dizer, o Brasil, eu não defendo que o Brasil deva fazer sua política externa a reboque dos Estados Unidos, dos interesses americanos, nem a reboque dos interesses da China, ou da Índia, ou da Rússia. Quer dizer, o Brasil tem que estar dentro desse grupo para buscar, né, mecanismos que sejam favoráveis à posição brasileira no mundo e aos interesses brasileiros. Mas, voltando à questão que você coloca, então, por exemplo, algum tipo de preocupação com relação às nossas relações de comércio com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de fato, são um grande parceiro, ainda são um grande parceiro, mas a parcela deles nos nossos fluxos de comércio estão caindo significativamente. Então, por exemplo, hoje, nesse sentido, o Brasil estaria mais alinhado à China. A China, hoje, ela é o destino de mais de um terço, praticamente um terço, 33% das nossas exportações vão para a China. Isso é mais do que 3 vezes as exportações nossas para os Estados Unidos. Então, hoje, a China tem uma importância para o Brasil bastante superior à da economia americana. Mas eu acho que, claro, o nosso objetivo não é comprar briga com ninguém, até porque nós estamos aqui, né, no continente americano, né, nós estamos próximos dos Estados Unidos, nós temos que ter relações, acho que de cooperação com os Estados Unidos, mas não de subserviência, né? Não de subordinação. Então, o Brasil é um país grande, um país importante e um país que tem condições de fazer uma política externa que seja soberana e que não se subordine nem aos Estados Unidos, nem à China, nem muito menos à Rússia, ou quem quer que seja, não é? Nós devemos buscar o nosso caminho e os benefícios para a nossa economia e a nossa população, não é? Já que o professor falou, né, que 33% das exportações brasileiras hoje tem como destino a China, existem também outros setores ou outros produtos que podem concorrer com a produção brasileira, e o fato de aumentar a influência geopolítica chinesa possa atrapalhar também esses outros setores que concorrem com os produtos chineses? Essa é uma questão muito importante, né? Porque, na verdade, a nossa corrente de comércio com a China, ela indica uma complementaridade muito grande. Nós temos menos áreas vamos dizer, de atrito e mais de complementaridade. Então, os chineses importam, só que isso também é um problema, que é isso que eu quero dizer. Os chineses importam, né, sobretudo nossos produtos primários. Então, o Brasil exporta para a China soja, minério de ferro, exporta carnes, né, proteína, exportamos carne bovina, suína, de aves,
Celulose hoje é também um item importante na nossa pauta de exportação para a China, e a gente importa basicamente produtos de valor adicionado maior, produtos de maior complexidade tecnológica. Então, o Brasil é um grande importador de produtos industrializados da China. Então, nesse sentido, há uma complementaridade, né? Ou seja, nós somos competitivos naquilo que os chineses são importadores e nós somos importadores daquilo que os chineses são competitivos. Então, nisso há complementaridade, há pouca zona de, vamos dizer assim, de atrito nessas relações. Agora, por outro lado, isso, pensando numa estratégia de desenvolvimento para o Brasil, né, e o governo atual acabou de lançar aí um programa que chama de neo-industrialização brasileira, isso não é uma forma muito virtuosa de integração à economia internacional, porque nós estamos meio que presos a produtos de menor valor agregado e tal. Então, esse é um dos temas que o Brasil tem que colocar na mesa com os chineses, né? De diversificar a nossa pauta de exportações, ampliar as nossas exportações de produtos mais sofisticados ou mais intensivos em tecnologia, produtos de maior valor adicionado, e é possível, eu acho que, estabelecer dentro do espaço mesmo dos BRICS políticas de cooperação, por exemplo, na área espacial, na área industrial, na área de microeletrônica, na área de semicondutores. Quer dizer, nós precisamos diversificar a nossa pauta, nós precisamos ampliar as nossas possibilidades aqui de caminhar a nossa economia para setores mais sofisticados e, se bem desenhado, essa relação pode cooperar para isso. Até mesmo porque dentro do grupo existem outros países com essas tecnologias, na própria Índia, que recentemente teve uma missão bem sucedida, então não só levar em conta a China, né, mas que existem outros países com os quais o Brasil pode fazer essa troca, né? É verdade, foi bem lembrado, uma excelente observação sua sobre a Índia, com a Índia também, né? E você veja que, se você pegar há umas 3 décadas atrás, o Brasil e a Índia estavam mais ou menos no mesmo patamar em termos do desenvolvimento do setor aeroespacial, né? Nós tivemos um trágico e obscuro acidente que aconteceu na base de Alcântara e tal, e o Brasil participou de projetos importantes, inclusive junto com os chineses, de satélites geoestacionários e tal. O Brasil estava desenvolvendo tecnologias importantes de foguetes, de satélites e tal, e isso no Brasil retrocedeu em grande medida, né, em função das políticas de ajuste fiscal, de cortes de gastos com ciência e tecnologia e tal, que esse país viveu nos anos recentes e tal. A gente perdeu muita coisa, mas os indianos continuaram nessa rota. Hoje, né, eles fazem parte do seleto grupo de quem consegue descer uma nave na Lua, né, aterrissar uma nave na Lua, coisa que só os russos, né, a União Europeia e a China conseguiram fazer até hoje. Então, a gente tem muito a aprender com eles. Os indianos literalmente decolaram nesse sentido, né, professor? Um outro ponto que eu gostaria de abordar, que a gente conversou no começo desse nosso bate-papo, é sobre o Banco dos BRICS, então, né? O novo Banco de Desenvolvimento, aí conhecido como Banco dos BRICS, que hoje é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quais impactos, então, com a ampliação do grupo, o professor acredita que o novo banco vai sentir? Bom, o novo grupo traz sócios que não são tão grandes quanto os fundadores, mas são sócios ricos, vamos dizer assim, né? São países países do Oriente Médio que são grandes exportadores de petróleo, amplia bastante, vamos dizer assim, se a gente for olhar para o agregado dos BRICS, amplia bastante as reservas, né, petrolíferas e a capacidade de produção e exportação, e de geração, por isso, de divisas, né, de geração por isso de reservas internacionais, que podem ajudar a fundar, em termos financeiros, né, a financiar a ampliação da capacidade de investimento desse banco, né, do novo Banco de Desenvolvimento. Então, eu acho que é um fator que pode ampliar a capacidade de financiamento a economias em desenvolvimento, né, casar isso com projetos de infraestrutura, que são importantes para os países em desenvolvimento, no qual os chineses têm muito interesse. Os chineses têm o programa deles lá do One Belt, One Road, né, da nova Rota da Seda e tal, em que eles casam isso, financiamento,
com investimentos, por exemplo, em ferrovias, em portos, estradas e tal. Então, o ingresso desses países pode ampliar, primeiro, né, as possibilidades de você ter mais transações utilizando uma moeda que não seja o dólar, que seja uma moeda que possa ser cuidada, né? Eu não diria emitida, porque não necessariamente é uma moeda que vai ter uma existência física, não é necessariamente uma moeda plena das suas funções, uma moeda que você pode colocar no bolso, talvez seja uma moeda de conta, utilizada para fazer o clearing, que a gente chama, o fechamento de contas, né? entre os países, mas amplia, sim, vamos dizer assim, o potencial do banco, do novo Banco de Desenvolvimento ou do Banco dos BRICS, de cumprir essa função de ser uma instituição para financiar, né, projetos em países em desenvolvimento. O que, em última análise, pode trazer aí investimentos em infraestrutura para o nosso país, né? Também para o Brasil, sim, certamente. Né? E infraestrutura, como você mencionou aqui, né? A gente tem muitas carências e o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, tem objetivos voltados para isso, e aqui pode ter uma fonte alternativa, né, de recursos para esses projetos de infraestrutura. Perfeito, professor. Obrigada mais uma vez pela sua presença conosco aqui no Estação 953, por essa aula de economia. Imagina, foi um prazer estar aqui. Sempre que for do interesse de vocês, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, professor. Então, no Estação 953 de hoje, eu conversei com o professor do curso de Economia do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar em Sorocaba, que é também pesquisador em Economia Internacional, José Eduardo de Sales Roselino Júnior. Ele analisou os impactos com a expansão do BRICS. A partir de janeiro do ano que vem, o bloco passa a contar com 6 novos países membros. Se você quiser ouvir essa entrevista de novo, é só dar um pulo lá no nosso site, em radio.fiscar.br, clicar em podcast e depois em Estação 953. Também dá para ouvir no Spotify e no Google Podcasts. É só procurar por Rádio Fiscar. Lembrando que você acompanha o Estação 953 aqui na Rádio Fiscar, de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até o nosso próximo programa. Este foi o Estação 953, o seu ponto de encontro